Só quem pode bate palmas para Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Quem tem sede de ouvir a palavra do Senhor, diga amém. Só quem realmente quer ouvir a voz do Senhor, bate palmas para esse Deus. Irmãos, acabamos de ler o Salmo 51. Salmos este que foi o rei Davi que escreveu, que monografou, no momento em que ele foi perdoado por Deus, no momento em que a vontade de Deus se cumpriu na vida dele, ele foi até o templo e foi ali para adorar o Senhor. Mas antes de entrar e me aprofundar nesse contexto, nessa passagem bíblica, que por sinal é uma passagem que vivemos nos dias de hoje, é uma passagem muito atual que vivemos nos dias de hoje, eu quero entrar na introdução dessa mensagem e dizer que a palavra do Senhor, ela relata vários heróis da fé. A palavra do Senhor relata vários homens e mulheres que tiveram grandes privilégios da parte do Senhor. Homens e mulheres que foram vitoriosos em guerras, que foram livrados de covas, que foram livrados de prisões, que foram livrados de fornalha de fogo ardente. Vários homens e mulheres que andaram com Deus e que viveram uma vida santa, viveram uma vida conforme a vontade do Senhor. Pessoas estas que foram separadas por Deus. Mas a Bíblia, ela também mostra de forma abertamente que esses homens e mulheres que andaram com Deus também passaram por momentos de dificuldades. Mostram que esses homens e mulheres também caíram nos seus pecados, porque na verdade não interessa o quanto estamos elevados na vida espiritual, não interessa se somos pastores, obreiros, presidente, evangelista, isso não interessa, porque somos carne, nós comemos o mesmo feijão, nós padecemos pelas mesmas paixões, somos irmãos, temos uma natureza humana que ela é caída, a nossa natureza humana ela é fracassada, e muitas pessoas, por estarem em patamares elevados, acham que nunca vão cair. Pessoas que estão em alguma posição de cargo acham que já são semideuses e acham que nunca vão cair. Mas a Bíblia nos relata vários homens e mulheres que andaram com Deus e caíram e pecaram. Mas Deus sempre levantava um profeta, Deus sempre levantava alguém para ter com essa pessoa e alertar a vida que na qual estava vivendo, que não era do agrado do Senhor e que era para a mesma ou para o mesmo se arrepender, para que a ira de Deus não se acendesse contra a vida deles. Eu quero vos falar acerca de Davi, aleluia, glória a Deus. Este Davi que foi o escolhido do Senhor para ser rei de Israel. Este Davi que recebeu a unção de Samuel para ser futuramente o rei do povo de Israel. Este Davi, meus amados e queridos irmãos, foi o mesmo que enfrentou o gigante Golias. Esse gigante que tinha quase cerca de 3 metros de altura. E quando Deus era com Davi, Davi venceu o gigante. E quando Davi venceu o gigante, ele foi ovacionado futuramente para ocupar a cadeira real, para ser o sucessor do rei Saul, que era o rei da autoridade do povo de Israel. Eu quero, meus amados e queridos irmãos, que os irmãos prestem bastante atenção nessa palavra, prestem bastante atenção nessa mensagem, pois foi uma mensagem que na qual Deus revelou a mim, e na qual Deus tocou no meu coração. Glória a Deus, aleluia. Eu peço, meus amados irmãos, que vocês voltem as suas atenções para mim, amém, glória a Deus. Eu peço que sem fundo, irmão, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, sem fundo, amém, glória a Deus. Irmãos, aleluia, glória a Deus. Este Davi, glória a Deus, aleluia. Este Davi, meus amados e queridos irmãos, ele estava, eu peço que sem fundo em nome de Jesus, sem fundo em nome de Jesus, glória a Deus. Irmãos, Davi, ele estava em um tempo, lá em 2 Samuel, no seu capítulo 11, Davi, ele estava em um tempo onde os reis iam para a guerra, era um tempo onde os reis iam para a peleja, era um tempo onde todos os reis deveriam estar na guerra, na batalha, mas a Bíblia nos diz que o rei Davi preferiu ficar ocioso em Jerusalém.
Davi preferiu ficar em Jerusalém enquanto seus soldados, enquanto seus servos iam para a peleja junto com Joabe. A Bíblia também nos diz que Urias o Heteu, que era o servo leal de Davi, o seu soldado leal e fiel, também foi para a batalha. Estava nessa guerra Joabe, Urias e os servos de Davi. Mas a Bíblia nos diz que Davi ficou em Jerusalém. E a palavra do Senhor diz que nessa ociosidade, a palavra do Senhor diz que nessa desocupação, Davi ele começou a andar no terraço do seu palácio. E nessa ociosidade, irmãos, ele começa a se deparar com Betseba, uma mulher que era casada, e esta mulher estava tomando banho. E Davi, quando ele estava nessa ociosidade, ele começou a contemplar aquela mulher tomando banho e começou a cobiçar, começou a desejar aquela mulher. Onde Davi descumpriu o 9º mandamento do decálogo, que é o 9º mandamento dos 10 mandamentos, que diz: não adulterarás, não desejarás a mulher do teu próximo. Eu tenho uma mensagem para te dizer nessa noite, que enquanto Davi deveria estar ocupado, ativo no mundo espiritual, enquanto Davi deveria estar no trabalho, na guerra, ele preferiu estar na sua zona de conforto, ele preferiu ficar acomodado em Jerusalém. E quando estamos passando por guerras espirituais, e no momento em que deveríamos estar guerreando, orando, consagrando, jejuando, muitas das vezes preferimos estar ocupando o nosso tempo nas redes sociais, preferimos ocupar o nosso tempo no YouTube, na Netflix, e com isso, irmãos, nós estamos abaixando a nossa guarda para o adversário, e com isso a gente vai aos poucos desfalecendo no mundo espiritual, porque é assim: quando uma pessoa está ociosa e não está ativa no mundo espiritual, ela acaba indo para um lugar onde ela não deveria estar naquele momento. Quando uma pessoa está ociosa enquanto deveria estar ativa no mundo espiritual, ela acaba vendo aquilo que não deveria ver. E vemos que isso aconteceu com Davi. Davi estava à toa, Davi estava desocupado e começou de forma ociosa a andar no palácio, não para adorar a Deus, não para glorificar o nome do Senhor, não para ler a palavra, não para poder se consagrar, mas Davi andou no seu palácio para procurar algum entretenimento, para procurar algo para poder preencher o vazio que ele estava sentindo naquele momento. É isso que tem acontecido com várias e várias pessoas. Às vezes tem muitas pessoas que estão no tédio, muitas pessoas se encontram às vezes desocupadas, e às vezes, por estarem desse jeito, desse modo, no tédio, ao invés de abrir a Bíblia e ver aquilo que Deus quer falar com elas, ouvir a voz do Espírito Santo, ao invés que naquele momento de tédio as pessoas recorressem na oração, na consagração, elas preferem buscar entretenimento fora da vontade do Senhor. Elas preferem buscar alguma aventura, alguma diversão fora do propósito do Senhor. Tem um certo ditado que diz que mente vazia é oficina do diabo. Então é muito perigoso, meus amados e queridos irmãos. Prestem muita atenção no que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite. A guerra espiritual, ela é real. A guerra espiritual, ela existe, e constantemente estamos inseridos nessa guerra espiritual. Constantemente, ao levantarmos a nossa cama, nós enfrentamos essa guerra. Irmãos, é muito fácil a gente combater contra aquilo que a gente vê. É muito fácil a gente pelejar contra aquilo que a gente olha e observa. Difícil coisa é lutar contra o nosso adversário que a gente não vê. Difícil coisa é guerrear contra o inimigo das nossas almas, e nas quais a gente não sabe de onde ele está, aonde ele vem. A gente apenas sente a presença dele. Às vezes a gente sente aquela presença angustiada, aquela presença triste e amarga da presença do diabo. Mas o nosso adversário, ele luta, ele guerreia, e a gente não vê aonde ele está guerreando, a gente não vê aonde ele está pelejando. E é por isso que é necessário
necessário que nós venhamos estar alertas no mundo espiritual. E é necessário que nós também estejamos em oração para que a presença do Espírito Santo se achegue até nós. Porque quando a presença do Espírito Santo chega até a nossa presença, a angústia sai, a depressão sai, a tristeza sai, o desânimo sai. Mas a pessoa que não ora, ela abre espaço, ela dá legalidade para Satanás chegar mais e mais perto dela. E é por isso que uma pessoa que não ora, menos vontade de orar ela tem. Uma pessoa que não lê a palavra, menos vontade ela vai tendo de orar. Porque na verdade isso é um mistério muito grande. Porque quando a gente ora, mais vontade de orar a gente tem. Quando a gente lê a Bíblia, mais vontade de ler a Bíblia a gente tem. Porque quando a gente ora e quando a gente lê a palavra, a presença do Espírito Santo vai se aproximando, aquela alegria vai tomando o nosso corpo, a nossa força ela vai sendo renovada, o nosso ânimo vai sendo renovado. Mas quando uma pessoa não ora e não lê a palavra, quem se aproxima dele é o diabo. E o diabo vai drenando a energia. O diabo ele vai lançando seta para nos causar incredulidade. O diabo vai lançando seta para nos causar cansaço físico e espiritual. Mas nesta noite Deus está renovando a fé de pessoas aqui nesta noite. Deus está renovando o ânimo de alguém aqui nesta noite. O Espírito Santo está indo até o encontro de pessoas aqui nesta noite para poder descer sobre as suas vidas a armadura celestial. Porque aqueles que é do Senhor, o diabo ele não toca. O diabo ele não toca. Aleluia, glória a Deus. Então Davi começa a cobiçar aquela mulher. A Bíblia é muito enfática ao dizer que a candeia do corpo é os olhos. Aleluia. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. Não tem como uma pessoa estar na presença de Deus e ter um olhar impuro. Não tem como uma pessoa estar na presença de Deus e olhar para qualquer coisa que desagrade o Senhor. A pessoa que olha para coisas impuras é porque já está longe da presença de Deus. Uma pessoa que bate os seus olhos em coisas que não agradam a Deus é porque já estão em trevas. Aleluia, glória a Deus. Davi deveria estar naquela peleja, irmãos. Como rei, ele deveria estar naquela peleja liderando o povo de Israel. Muitas das vezes estamos passando por muita dificuldade. Muitas vezes estamos passando por momentos difíceis e trabalhosos. E é nesses momentos que o diabo ele aproxima para observar qual será a nossa atitude. Glória a Deus. Para observar o que nós vamos fazer. Porque se ele perceber que estamos na zona de conforto, ele vai achar brecha, ele vai achar uma porta aberta para ele acabar com a nossa vida espiritual. Ele vai achar brechas para entrar com as suas tranqueiras na nossa casa, no nosso lar, no meio da nossa família e produzir ali contenda, pecado, destruição. Porque ele veio aqui também para roubar, matar e destruir. Ele veio aqui também para isso. E infelizmente muitas pessoas têm estado na sua zona de conforto nos momentos das lutas e das adversidades. Aleluia. Muitas pessoas, irmãos, têm abaixado a sua guarda e ainda ficam reclamando porque não saem do lugar. Ficam reclamando porque a vida delas não mudam. Vêm para a igreja, falam para o pastor aquela revelação que na qual ele tinha passado e que até hoje não se cumpriu, mas elas não se examinam a si mesmas para perceberem se elas estão prontas ou não, para saberem se elas estão preparadas para receber aquilo que Deus tem prometido para a vida delas. Elas não se examinam a si mesmas, porque na verdade
enxergar defeito em nós mesmos. É por isso que a Bíblia diz que quando os olhos do homem são maus, o corpo todo está em trevas. Porque a pessoa que está em trevas, ela não enxerga o próprio defeito, ela não enxerga o próprio pecado, ela não enxerga a própria falha, mas ela observa mais o defeito do outro, e é por isso que não sai do lugar. Davi então procura saber quem era aquela mulher, e os seus servos responderam: Davi, esta mulher se trata de Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias. Davi foi informado que aquela mulher, Betseba, se tratava de uma mulher casada. E Davi, meus amados irmãos, por causa daquela cobiça, por causa daquela cegueira espiritual, por causa de Davi ter abrido o seu coração para os pratos do diabo, ele naquele momento desprezou a palavra de Deus. Naquele momento Davi desprezou a presença de Deus, então mandou os seus mensageiros a convidar Betseba para ir até a presença do rei Davi. O famoso flerte. Davi mandou aqueles mensageiros flertarem por Davi, para Betseba ir até o seu palácio. Eu quero que os irmãos entendam que nos dias atuais, nesse mundo perverso, adúltero e pecaminoso, se tornou normal homens e mulheres casadas flertarem com outros homens e mulheres que são casados também. Se tornou normal, irmãos, no mundo afora, pessoas quererem pegar e relacionarem com homens e mulheres casados. Mas aqui dentro da casa do Senhor, e de acordo com as Sagradas Escrituras, isto é adultério, isto é pecado, e isto é um ato que Deus reprova, que Deus condena. Lá no mundo afora isso é normal, mas aqui na igreja isto é abominável, isso é sujo, isso é imundo, isso contraria a vontade do Senhor. Infelizmente tem muitos homens e mulheres que pregam, que louvam e caem nesse pecado. Muitos homens e mulheres que profetizam, que entregam revelação, acabam mandando mensagem para homem e para mulher que é casada ou casado. Isso tem se tornado normal. Mas como eu sou um profeta de Deus nessa terra, eu quero alertar a amada igreja: tenha temor do Senhor, obedeça a palavra de Deus e não abre brecha para Satanás entrar, porque no começo é muito bom, no começo é muito prazeroso, mas no fim é perdição, é morte, porque o salário do pecado é a morte. Muitas pessoas morreram, foram baleadas, foram esfaqueadas por causa de mexer com homem e mulher casado. Muitos homens e mulheres que mexem com pessoas casadas não tiveram um final bom, tiveram um final muito triste. Valorize a esposa que Deus te deu, valorize o marido que Deus te deu. Glória a Deus, aleluia. Aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia, porque o Jeová Jireh está falando com alguém aqui nesta noite. Como eu disse, eu não conheço a vida de ninguém que está aqui. Eu não sei o que você tem passado, não sei o que você está enfrentando. O remédio ele é amargo, mas ele faz efeito. E eu não prego para voltar, irmãos. Eu prego para subir para a glória. Eu prego porque eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Eu não prego para ser aplaudido, eu não prego para ser ovacionado, eu não prego para receber a aprovação de homem, eu prego para receber a aprovação de Deus. E quero dizer que Ele não mudou, a palavra dele não mudou. Deus continua sendo santo, a igreja continua sendo santa, o Espírito é santo, os bancos são santos, e convém que todos venham ser santos também. Oriclama, santidade ainda convém no Araí.
santidade ainda convém no meio do povo de Deus. Santidade ainda convém para o povo de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória a Deus, oh glória, oh glória a Deus, aleluia. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda, e aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Se servimos um Deus que é santo, convenhamos que nós também sejamos santos na presença dele, porque Deus, ele não nos chamou para a imundície, Deus nos chamou para a santificação. Aleluia. Deus, ele não está à procura de multidão, irmãos. Deus, ele está à procura de qualidade. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adoram ele em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. Então Davi manda aqueles mensageiros chamar Betseba até a presença de Davi. Betseba então vai, entra no palácio. Davi começa a barulhar a Betseba, e os dois acabam tendo um relacionamento. Davi coabita com Betseba. Aleluia! E depois daquele ato, vai passar o tempo e Betseba vai informar para Davi que ela estava prestes a conceber. Ela estava grávida. E Davi, sabendo dessa notícia, ele querendo esconder o seu pecado do homem, ele manda mensageiros para Joabe, que estava na zona de batalha, que estava pelejando. Mandou mensageiros para Joabe, para que Joabe mandasse Urias para a presença do rei Davi. Joabe então recebe aquela carta e envia Urias até a presença do rei Davi. E Davi então, para esconder o seu pecado, ele disse para Urias: Urias, você chegou cansado da viagem, cansado da batalha, lava os seus pés, coma, beba e vai para a sua casa descansar. Porque sabe qual era a intenção de Davi? Era que Urias tivesse relações com Betseba, e o filho que havia de nascer, as pessoas pensariam que era de Urias e não de Davi, porque naquela época não existia exame de DNA, irmãos. Então Davi, ele forja esse plano. Mas como Urias, ele era um servo leal, ele era um soldado fiel, ele comeu, bebeu e foi para a porta do palácio, e ali ficou e não desceu para casa, não foi descansar. Davi então fica sabendo disso. Davi então, querendo indagá-lo, questioná-lo por que ele estava naquele lugar e não foi para a sua casa descansar. Urias responde para o rei Davi: Senhor, na zona de batalha está a arca, está o povo de Israel, está o exército de Deus naquela batalha, acampados em barracas, em lonas, lá na zona de batalha, e o Senhor acha que eu vou descansar na minha casa enquanto os meus irmãos estão na peleja? O Senhor acha que eu vou tirar esse, eu estou conjecturando, o Senhor acha que eu vou tirar esse privilégio para mim, enquanto os meus colegas estão lá dormindo em barracas, e estão desconfortáveis lá na zona de batalha? Eu não vou fazer isso, eu vou ficar aqui até eu ser enviado de volta. Davi então, percebendo que não teria êxito naquele plano, Davi então, percebendo que não teria aquele plano como sucesso, ele então manda cartas por meio de Urias. Davi então despede Urias, manda uma carta pelas mãos de Urias para Joabe, e naquela carta estava escrito da seguinte maneira: Joabe manda Urias para a guerra mais inflamada, manda Urias para guerrear com os homens mais valentes, para que ele morra. Foi Davi que fez isso.
o homem que é o segundo coração de Deus. Foi Davi que fez isso. Manda Urias para a guerra mais inflamada, para que ele não saia vivo dessa peleja. Joabe então envia Urias para a batalha mais árdua, com os guerreiros mais valentes. E nessa peleja morreram alguns servos de Davi, e também Urias morreu nessa batalha. Davi então fica sabendo que Urias morreu, e e Betseba também ficou sabendo que o seu marido também tinha falecido. Betseba fica sabendo que Urias tinha morrido e ela fica de luto. Davi então, para consolar Betseba, ele pega Betseba para ser sua mulher. E o protagonista, oh glória a Deus, vai tremer aqui nesta noite. O protagonista que estava desde o início deste acontecimento, lá no versículo 27, olha o que a palavra do Senhor diz. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Lá no capítulo 11 de 2 Samuel, versículo 27, o protagonista que estava desde o início vendo tudo, a palavra do Senhor diz que este protagonista estava olhando para tudo isto, e isto pareceu mal aos olhos do Senhor. Davi escondeu o seu pecado de Joabe. Davi conseguiu esconder o seu pecado de Urias. Davi conseguiu esconder o seu pecado dos servos, dos seus súditos, dos sacerdotes. Mas a única pessoa que Davi não conseguiu esconder o seu pecado foi do Todo-Poderoso. Foi aquele que tem o olho que tudo vê, os olhos que são como chama de fogo, aquele que vê tudo de forma nu e palpável, aquele que olha os bons e os maus, aquele que esquadrinha os rins e sonda o coração, meu Deus, aquele que dos altos do céu separa quem é ovelha e quem é bote, aquele que dos altos do céu separa quem é luz e quem é treva, aquele que dos altos do céu separa quem é joio e quem é trigo, aquele que dos altos do céu separa quem é rebelde e quem é obediente. Deus olhou dos altos dos céus e viu o que Davi fez, estava tudo nu e palpável diante dos olhos dele. Eu quero dizer para a igreja nesta noite: você pode ser algo na frente do teu pastor, você pode ser algo diante da tua família, você pode ser algo diante do obreiro, da obreira ou da membresia, mas diante de Deus ninguém tem duas caras. Diante de Deus ninguém usa máscaras. Aleluia. Você pode estar procurando a aprovação do seu pastor, do obreiro, você pode estar buscando aplauso de um homem fingindo ser algo que não é, mas diante de Deus você já está reprovado. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Eu quero dizer para ti nesta noite: Deus levanta pastor para orientar a ovelha, mas Deus levanta profeta para orientar bode. Está entendendo? Deus levanta um pastor para apacentar a ovelha, mas quando se trata de bode, Deus levanta profeta. Deus então, ele levanta o profeta Natan. E Deus, ele não levanta o profeta Natan para profetizar vitória para o rei Davi. Deus não levanta o profeta Natan para profetizar chave de carro, chave de moto, chave de casa. Deus não levanta o profeta Natan para trazer uma pregação coach, motivacional, uma pregação de alta ajuda para o rei Davi. Não, Deus levantou o profeta Natan para denunciar o pecado escondido de Davi. Tem gente aí que fica se gabando dizendo que é profeta. Tem gente que fica se gabando aí dizendo que é porta-voz de Deus. Mas desde quando que Deus dá vitória para quem está vivendo na rebeldia? Desde quando que Deus abre porta para quem está vivendo com duas caras? Desde quando que Deus prospera quem está vivendo na imundícia, irmão? Isso é contender contra Deus, porque Deus é santo. Como é que nós estamos dizendo
Como é que o profeta de Deus, que se diz profeta, irmãos, vai profetizar chave de carro, chave de moto, para quem está indo para o inferno e não está percebendo? Deus levanta um profeta para colocar o homem rebelde novamente para diante da presença dele. Deus levanta um profeta para poder levar aquele homem ou aquela mulher que está perdido novamente para o prumo do Evangelho. E o que eu vejo hoje em dia, principalmente nas redes sociais, é esses falsos profetas, porque revela placa de carro, revela CPF, revela nome, revela placa de casa, número de telefone, e já são taxados como profeta. Que é isso, irmãos? Que engano é esse? E muitos estão caindo na lábia desses lobos em pele de cordeiro. Muitos estão caindo na lábia desses falsos profetas que pregam vitória, pregam prosperidade, mas engraçado, não prega arrependimento, não prega santificação, não prega contra o pecado. Que profeta é esse? Que profeta medíocre é esse que não prega contra o pecado? Que profeta é esse que tem medo de pregar a verdade? Que profeta é esse que quer riqueza na terra, mas não quer subir no dia do arrebatamento? Porque na verdade esses falsos profetas já estabeleceram o seu reino aqui na terra e querem que as pessoas que o ouvem fiquem na terra também. Porque são profetas egoístas, são profetas e pastores que estão usufruindo da lã e da gordura das ovelhas. E estão dispersando muitas almas, porque o que afasta as pessoas da igreja, o que tira as pessoas da igreja não é doutrina, não é palavra, não é pregar a verdade. O que afasta as pessoas da igreja é pecado, é adultério, é fornicação, é lascívia, é sensualidade. Isso sim afasta as pessoas da igreja. Pregar a verdade santifica a noiva que quer morar no céu. Pregar a verdade alimenta a alma que tem fome e sede da palavra genuína. Pregar a verdade santifica e endireita os passos daquele que tem vontade de morar no céu. Só odeia a verdade, só não gosta da verdade aquele que está acostumado com a mentira. Só odeia a verdade aquele que já estabeleceu o seu reino aqui na terra. Só odeia e não gosta da verdade aquelas pessoas que colocam o seu eu em primeiro lugar e não a vontade de Deus. Mas você querendo ou não, você aceitando ou não, a palavra do Senhor é o que é. A palavra do Senhor, ela não muda. Você querendo, você ou não, Deus vai levantar pregador, Deus vai levantar homens e mulheres de Deus, Deus vai levantar profetas para pregar aquilo que Deus manda, para pregar aquilo que você não quer ouvir, mas pregar aquilo que você precisa ouvir. Porque Deus, ele não olha para a sua conta bancária. Deus, ele não quer saber se você tem um carro ou a casa do ano. Deus, ele tem interesse na tua salvação. Deus, ele tem interesse de como está a sua vida na presença de Deus. Às vezes a pessoa tem carro, tem dinheiro, tem fama, mas não tem mais salvação. A pessoa tem grandes riquezas, é ovacionado, mas não tem mais a presença do Espírito Santo. Do que adianta granjear o mundo inteiro e perder a alma? Do que adianta? Do que adianta, irmãos? Mais aceitável é ouvir uma palavra de confronto do que chegar qualquer um, subir aqui no altar e passar a mão na cabeça de quem está vivendo uma vida dupla e deixar essa pessoa perecer. Aí eu se não prega isso porque você vai matar as pessoas. Irmãos, quem está no pecado já está morto. O salário do pecado é a morte. Muitas das vezes a pessoa não está sofrendo uma morte física ainda, mas dentro dela já está morta. E a palavra que às vezes você julga ser dura, Pedro diz que essa palavra dura é uma palavra de vida eterna. Glória a Deus. O profeta Natan então chega até a presença de Davi. Às vezes aquele profeta poderia ter ouvido algumas críticas. Feche seus olhos. Natan não prega essa mensagem para o rei Davi porque ele é magnata, porque ele é poderoso, ele tem poder para te levantar, ele tem poder para te rebaixar. Natan não prega essa mensagem
altura para o rei Davi, porque ele é um homem que tem privilégio, ele é um homem que tem status, ele é um homem que tem muitos seguidores, ele é um homem que tem muito fã-clube, ele tem muitos fãs. Não prega isso para ele. Ei, você não prega isso na igreja, porque senão você vai ser rebaixado. Não prega essa mensagem, porque senão as pessoas vão te rejeitar, não vão pedir para você pregar lá de novo. Não prega a verdade, porque senão o teu pastor vai te perseguir, os irmãos vão te perseguir, os obreiros vão te perseguir. Prega uma mensagem coach, prega uma mensagem motivacional, prega aquilo que ele quer ouvir, prega que ele vai ser vitorioso, prega que ele vai ser próspero, prega que ele vai ser grande, prega que ele vai ser grande, mas vai passar uma eternidade no inferno. Prega aquilo que as pessoas querem ouvir, que vai você e todo mundo para o inferno, com falta de palavra de santidade dentro da igreja, com falta de palavra de arrependimento dentro da igreja, porque ninguém vai subir para o céu de qualquer jeito, ninguém vai subir para o céu se não tiver uma vida elevada e pautada segundo a palavra do Senhor. Natan poderia ter escutado essas palavras, como alguns profetas de verdade ouvem por aí. Não prega isso não, fala isso não. O empresário, se ouvir uma palavra dessa, vai parar de dizimar. As pessoas que às vezes estão vivendo nessa prática vão parar de dizimar na igreja. Essas pessoas são tão carnais que elas estão mais preocupadas com o cifrão do que na salvação da alma. Essas pessoas estão tão sérias que estão priorizando mais o dinheiro do que a vida de uma alma na presença de Deus, irmãos. Hoje em dia muitos pastores, irmãos, já têm desviado do caminho do Senhor. Muitos pastores não pregam mais a verdade para a igreja e deixam as pessoas viverem de qualquer maneira, deixam as pessoas viverem de qualquer jeito, e as almas que vão perecer, Deus vai cobrar cada alma que perecer por causa desse pastor que não soube dirigir bem a noiva que é de Cristo. Tem certos líderes aí, tem certos pastores que falam assim, eu vou falar até virado para a câmera, porque eu não tenho medo. A igreja é minha, o altar é meu, esse templo é meu. Foi ele que morreu na cruz para salvar vocês? Como assim a igreja é minha, o altar é meu, o templo é meu? Quem morreu pela nossa vida foi o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da noiva, Ele é dono de tudo, irmãos. Estamos aqui como instrumento na mão do Senhor, estamos aqui para obedecer a Deus, estamos aqui como porta-voz, como embaixador, e não estamos aqui como alguém que é dono da igreja, ou dono do altar. O que é isso, irmãos? O dono da igreja ainda é o Senhor Jesus, e o que Ele falar, o que Ele mandar, está mandado e está falado. Quem é alguém para querer estar acima de Deus, querer ultrapassar a vontade do Senhor? Quem é Ele? É barra, é poeira, é pó. Muitas pessoas que resolveram inclinar sua crista diante da presença de Deus, uma foi comer capim e outra virou comida de bicho, porque quis estar acima de Deus. Natan então chega até a presença de Davi, e a forma pela qual Natan usa para testar a vida espiritual de Davi, para testar a fé do rei Davi, ele usa uma parábola. Preste atenção nessa parábola. Conjecturando, eu imagino que Natan chega até Davi e fala: Davi, tinha dois homens, um era rico e o outro homem era pobre. Este homem rico, Davi, ele tinha muitas vacas e muitas ovelhas. O homem pobre, ele não tinha nada a não ser uma pequena cordeirinha. E esta pequena cordeirinha comia do prato que ele comia, bebia do copo que ele bebia e dormia onde ele dormia. Ele tinha aquela pequena cordeirinha como sua filha. Certo um dia, veio um viajante para visitar o homem rico.
E este homem rico, ele não pegou das suas vacas e não pegou das suas ovelhas para servir o viajante. Mas sabe o que ele fez? Ele foi até a casa do homem pobre, tomou a pequena cordeirinha dele e serviu para o viajante. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando o Davi ouviu aquela parábola, Davi fala: digno de morte é o homem que tal feito fez, e que torne a dar o quadruplicado. Você está vendo que uma pessoa que vai amontoando depósitos e depósitos de pecado, ela fica cega. Uma pessoa que vai amontoando depósitos e depósitos de pecado e não confessa, não se arrepende, não pede perdão, ela vai se tornando uma pessoa insensível, vai se tornando uma pessoa que não tem mais amor e nem misericórdia. Se torna uma pessoa que fica observando mais o defeito do outro e não observa o defeito dele mesmo. É uma pessoa que está pronta a apontar um dedo, mas tem 3 apontando para ele. Uma pessoa que está depositando um depósito e mais depósito de pecado é uma pessoa que já morreu espiritualmente, porque não confessa e não pede perdão ao Senhor. Davi, naquele momento, ele não conseguiu enxergar a sua própria falha, o seu próprio pecado. Natan testou a fé e a vida espiritual de Davi. E através daquela resposta que Davi deu, Natan disse: este homem é você, Davi. Este homem é você. Olha o que Natan diz para Davi. Assim diz o Senhor, 2 Samuel capítulo 12, versículo 7. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, aleluia, glória a Deus. E eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor, e em teu seio também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas, porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, a Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Olha a mensagem dura que Davi escuta. Olha essa mensagem dura que Natan fala para Davi, irmãos. Porque muitas pessoas estão acostumadas com Jesus que é só amor. Muitas pessoas estão acostumadas com Deus que é açougueiro, Deus que só quer o coração, mas não pega aquele Deus que é fogo consumidor. É um Deus que é amor, mas é também justiça. Um Deus que não quer apenas o coração, mas é um Deus que quer corpo, alma e espírito para sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Oh glória a Deus, oh glória, oh glória. Quando Davi escuta essas palavras, ele não fala: vou sair da igreja, você me ofendeu, vou abrir mão do arado, você me ofendeu, vou abandonar tudo, vou sair do ministério, vou sair da igreja, não gostei dessa palavra. Eu não vejo Davi falando isso. Sabe o que eu vejo Davi falando, ouvindo essa mensagem dura? Pequei contra o Senhor. Davi reconheceu o seu erro, conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe meia verdade, não existe meia sola. É a verdade por inteiro que liberta. É a verdade genuína que quebra as correntes, que quebra as cadeias, que dá vida para aquele que estava morto. Davi diz: eu pequei. Aleluia. Resumindo em devido horário. Então Natan fala para Davi: olha, Davi, você não vai morrer, mas o filho que há de te nascer, este irá morrer. Davi então ouve essas palavras. Natan vai embora para sua casa
Davi vai para o palácio e em jejum fica prostrado em terra, Aleluia. suplicando pela vida do seu filho. 7 dias buscando a Deus, sem comer e sem beber, para que Deus tivesse misericórdia da criança. Os súditos de Davi, vendo ele naquela situação, tentaram ajudá-lo, tentaram convencê-lo para que ele comesse e bebesse, mas Davi sempre desprezava a ajuda. Davi sempre recusava aquela ajuda. Vai chegar um tempo, então, depois do 7º dia, aquela criança morre. E os súditos de Davi, sabendo que a criança morrera, eles cochicham um com os outros. Como é que nós vamos falar para Davi que a criança morreu? Se com a criança ainda viva, ele já está nessa situação, imagina se nós falar para ele que a criança morreu. Davi, percebendo então que os seus súditos estavam cochichando entre si, ele entendeu que a criança havia morrido. Davi, então, entendendo que a criança tinha morrido, ele se levanta, se unge, come, bebe, toma banho e vai para o templo do Senhor, e ali ele adora a Deus. Davi adora a Deus depois que seu filho morre. Está vendo porque Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus? Davi adora o Senhor. E eu imagino que nesse momento que Davi adora a Deus, é o momento onde Davi tem a inspiração do Espírito Santo para escrever o Salmo 51. Feche seus olhos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre está diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Aleluia, glória a Deus. Quem pode aplaudir a Deus por essa mensagem? Davi estava querendo dizer que seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Deus perdoa todos quantos se arrependem. E por Davi ter se arrependido, a Bíblia vai nos dizer que ele voltou para a zona de batalha, ele foi guerrear e saiu vitorioso da guerra e da batalha, e conquistou uma cidade e tomou a coroa do rei, porque Deus estava com Davi. A palavra do Senhor diz em 1 João: filhinhos, se alguém pecar, saiba que há um advogado lá no céu, que é o Cristo, o justo, e ele é a propiciação e expiação dos seus pecados. É nele que encontramos o perdão, é nele que encontramos a graça, é nele que encontramos a redenção, é nele que encontramos a vida eterna. É ele que levanta o caído, é ele que fortalece o fraco, é ele que dá vida para aquele que estava morto. E só quem crê nisso, levante a mão que eu vou profetizar. Se coloque de pé em nome de Jesus, levantando a tua mão. Eu vou finalizar a mensagem, mas eu quero profetizar aqui nessa casa de oração. Talvez essa mensagem não te agradou, talvez a minha vinda aqui te incomodou um pouco, mas eu tenho algo para te dizer nesta noite, que a luz ela incomoda mesmo, mas a luz vem para nos incomodar, para que nós vamos se despertar do sono espiritual. E nesta noite Deus está despertando almas que estavam dormindo. Nesta noite o Espírito Santo está dando vida para aqueles que estavam mortos espiritualmente. Deus ele não te chamou por cauda, ele te chamou por cabeça.
cabeça para